Oi, 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 eu sou o Thiago França e este é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre ao vivo às 3 da tarde de sexta-feira na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM ou no seu aplicativo de streaming preferido, no site do Brasil de Fato e também no canal do YouTube. Episódio número 104 e mais um papo espetacular que rolou por aqui, dessa vez com a super cantora Vanessa Moreno. Ela que tem uma voz doce, uma técnica impecável, é um doce de pessoa. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da carreira, da história, das inspirações, das influências dessa super artista. Confere aí mais um excelente papo. Vanessa, obrigado demais você ter aceitado o convite, ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Começando pelo começo então, porque você já falou no off que tudo começa daqui. Quem tá no rádio, infelizmente, não está vendo as fotos, então começa do começo. Bom, prazerzão estar aqui contigo, né? Uma alegria sempre poder falar do que faz sentido pra gente, ainda mais assim, né? Com alguém que a gente conhece, admira, então obrigada pelo convite. Eu sou uma arteira em movimento, lá de 1986, parida por uma mãe de São Paulo, um pai baiano. E essa mãe muito querida, que tá aqui nessas fotos que algumas pessoas conseguem ver, me direcionou pra música com 15 anos. Foi com 15 anos que eu peguei o primeiro instrumento, o violão. Minha mãe me deu esse violão de presente. Eu tava querendo aprender música por causa do rock, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, mas é o que me levou pra querer aprender música. E eu comecei a estudar violão e depois é que a voz veio, né? Minha mãe percebeu que eu tava com vontade de aprender música, me via às vezes pegando aquelas revistinhas de banca de revista e comecei a fuçar aquilo. Meu pai também músico, não músico profissional, mas tinha no violão um lugar de muito aconchego, um lugar de abraço, de cura, assim como minha mãe também tinha, mas não com um instrumento em específico. Mas eu via meu pai tocando, meu pai tocava coisa diferente também, tocava bastante samba, tocava pagode, tocava música brasileira no geral. E eu gostava de ver, mas não foi aquilo que me deu vontade de estudar música, né? E com o rock essa vontade veio, minha mãe me botou na aula com 15 anos. E a partir dali eu comecei a mergulhar nesse universo, eu queria ser veterinária. Olha só. Você é dos bichos, assim? Tinha muito bicho em casa e tal? Ou era só... Sempre tinha um cachorro, mais cachorro, né? Aí eu de vez em quando salvava um passarinho, uma coisa ou outra, assim. Sempre mais com bicho, com cachorro naquela época, mas eu sempre me interessei muito pelos animais. Sempre tive muita vontade de estar perto deles. Aí quando chegou o violão, eu entendi que talvez eu quisesse ajudar os bichinhos de outra maneira e me aproximar mais do violão, aprofundar mais na conexão com o violão, né? Mas... E os bichinhos topavam? O quê? O violão dava certo? Então, eu tô perguntando porque, assim, eu quando eu comecei a estudar sax, eu ia fazer aula na casa do meu professor e ele tinha um boxer que eu começava a tocar e ele começava a uivar. Ele não tinha cara de que ele gostava muito, assim, não. Sim, olha, eu morava na casa da minha avó essa época, com a minha mãe também, né, meu irmão, meu tio, e eu estudava violino. Esse instrumento, os bichinhos não gostavam muito, não. Começava a rolar uma cantoria danada pra lá e pra cá. Acho que eu tava aprendendo, né? Então não tinha muito o que fazer. Mas o violão acho que foi tranquilo. Quando eu estudava canto erudito também, viu? Cachorro, nossa senhora. E rolava uma cantoria braba deles. E minha também. Eu tive, depois mais tarde, eu tive um pug que ele ficava o dia inteiro sentado no meu pé em casa. E aí era eu pegar o sax, era eu pegar a flauta, ele levantava do meu pé, assim, com a cara assim de tipo, puta, lá vem esse maluco de novo tocar esse negócio. A cara dele de puto, assim, era fenomenal. O Bento, saudade do Bento, viu? Mas que massa, cara. Tem essa coisa da família pega a gente nos lugares que ao longo da vida a gente vai redescobrindo, assim, né? Muita coisa. Eu tenho isso em casa também, né?
O lado do meu pai, assim, todo mundo toca alguma coisa. E mesmo sendo um negócio muito óbvio, né? As lembranças muito óbvias, assim, lembro do meu avô tocando, meu pai, minhas tias, todo mundo junto tocando e tal. Algumas fichas foram cair depois de muito tempo. Eu falei assim, nossa, pode crer, isso tinha em casa lá 40 anos atrás. E assim, é raro, né, ter alguém que estimula isso. Porque assim, é uma gracinha quando você é criança e toca alguma coisa, né? Sim. Até a hora que você vira e fala assim, não, é isso aqui que eu vou fazer da vida. Exatamente. Aí geralmente rola um períodozinho de turbulência, né? Sim. Em casa eu comecei a trabalhar com música cedo, com 16 anos eu já comecei a trabalhar, dar aula, na verdade, por necessidade, senão eu ia ter que parar de fazer aula de música na época. Era uma escola do meu bairro. Minha primeira professora, a Aline, querida, inclusive, manda um beijo pra Aline. Ela viu que que isso ia acontecer, talvez eu tivesse que parar por conta de grana e tudo mais. Ela perguntou, eu tenho um aluno de violão pra você. Amanhã, 8 da manhã. Você quer? Eu fiquei desesperado. Falei, cara, eu não sei dar aula. Eu nunca dei aula pra ninguém. Eu não... Aí ela falou, eu não tô perguntando se você sabe. Tô perguntando se você quer. Você quer? E aí responder essa frase de forma afirmativa mudou muita coisa na minha vida. Porque me deu coragem de ir atrás desse saber, né? Como é que eu vou saber como dar aula? Aí ela me chamou pra tocar numa pizzaria em São Bernardo na época também. E essa pizzaria, inclusive, já foi fechada pela vigilância sanitária, mas foi... Deixa quieto, deixa eu falar. Foi ótimo e adorava, porque eu tocava violão, cantava com ela, com a Keila, também minha outra professora na época de canto. E aí a coisa foi meio que indo por necessidade e a minha mãe foi vendo isso acontecer. Não teve um momento que... Eu não me lembro de ter tido esse momento de falar assim, agora eu vou viver de música. A música já estava acontecendo na minha vida e eu estava conseguindo, inclusive, pagar as aulas de música e ajudar em casa com a música, né? E essa época era o que de repertório? Que eu tocava na pizzaria. Putz, ia de Tribalistas, passando por Bee Gees, Chico Buarque, tinha Marisa Monte, tinha Carlinhos Brown, Tribalistas, né, ali. Ai, que mais? Cássia Eller, a gente tocava bastante Cássia Eller, Djavan, Gil, e deixa eu ver o que mais, até Pink Floyd a gente fazia, misturava um monte de coisa. É o repertório básico de todo mundo que tava fazendo música nessa época. Aí, exatamente. Né? É meio... Todo mundo passou por isso. E aí, depois disso, assim, o que foi, assim, tem algum marco, assim, tem algum dia, assim, algum projeto, algum trabalho que você tava, que falou assim, não, agora o bagulho profissionalizou, agora é isso, ou foi uma coisa assim meio acontecendo, mas assim, imagino que algum dia, né, teve essa virada de chave, assim, né? Você sabe que eu não sei falar isso, eu não sei falar esse momento, eu sei que as coisas foram acontecendo e todas as vezes que chegava pra mim essa frase, tem um projeto assim, você quer? Eu falava quero, e eu ia fazendo, e eu percebi que eu dava aula, eu tocava em barzinho, eu tocava em eventos, fazia um monte de coisas ali com a música. Em algum momento, fui questionada por pessoas próximas, preocupadas, né? Mas como é que você vai ganhar dinheiro? Qual é a sua profissão? O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer com isso, né? Então eu comecei a me preocupar em algum momento que eu deveria escolher alguma outra coisa. Eu não vou nem dizer preocupar, mas isso passou pela minha cabeça para querer aliviar as outras pessoas. A cobrança externa, a cobrança. Né? Nunca veio da minha mãe. Nunca veio. Eu acho que isso aliviou muito, porque minha mãe nunca questionou, mas é isso mesmo que você quer fazer? Ela via que eu estava fazendo com gosto. Inclusive, 2 anos antes dela falecer, minha mãe é falecida já, eu descobri que ela queria ser cantora. Era o sonho dela e ela ouviu quando era pequena uma frase atravessada de um tio que quando ela foi questionada, o que você quer ser quando crescer? E ela respondeu, cantora. Aí ela ouviu umas respostas atravessadas que fizeram a coisa toda mudar dentro da cabeça dela, né? E isso pra mim foi muito forte. Porque ela nunca senti que ela também tivesse despejado essa vontade ou essa expectativa em mim. Ela só... O que ela podia fazer, tendo grana, não tendo grana, ela abria de possibilidades. Tanto que, quando
tinha essa fase de não ter dinheiro para pagar, enfim, as aulas, ela viu lá em São Bernardo, eu sou de São Bernardo, uma faixa, estude música de graça, Projeto Guri. Ela, filha, Projeto Guri, não sei o que é, vamos ver o que é. Fomos lá, comecei a fazer aula lá. De lá também conheci os meus amigos com os quais eu formei o grupo Cara Largar, que foi o primeiro grupo que a gente, enfim, brincava com percussão corporal. E então as coisas foram todas... Você fez Guri, então? Fiz Projeto Guri. Pô, que sensacional, né, cara? Estudei violino lá um tempo, depois estudei contrabaixo, toquei na orquestra. E foi muito importante pra mim, assim, muito especial. Guri é fenômeno, né, cara? É, muito, muito potente, né? Os encontros que acontecem, a possibilidade de você conviver com muita gente diferente e depois tocar todo mundo num coletivo. Ali, isso aconteceu comigo com 16 também anos, 16, 17 anos. E nessa fase eu tava esponjinha, assim, né? Sim, eu tava... super. E aquilo foi muito precioso. Mas você chegou a trabalhar com alguma outra coisa sem ser a música ou ficou só mesmo no pairando ali? Quando eu tinha 10 anos de idade, meus tios, eles tinham um espaço que era de molduras, né? Meu avô tinha uma loja de molduras, fazia molduras em quadros, né? Enfim, meus tios eram artistas também. Um tio em específico, o Denilson, pinta quadros e todos os meus tios trabalhavam junto com meu avô. E nessa loja, que eles trabalhavam com isso, tinha um lugar de tirar xerox. E eles também, preocupados assim em me pôr alguma coisa para fazer de tarde, entendo que uma preocupação genuína, né? Na época eles começaram a trabalhar muito cedo. Sim. Vamos lá, vamos trabalhar. Então eu tirava xerox nessa loja. Eu não cabia na máquina. Eu saía da escola e passava a tarde lá com eles. Eu subia num banquinho, então tirava xerox de livro, de RG, de documento, do despachante. Olha, com 10, 11 anos, acho que até uns 12 eu fiz isso. E depois, quando eu comecei a trabalhar já com música, com 15, 16, a professora, essa mesma professora que me botou para dar aula, me perguntou se eu queria trabalhar na secretaria da escola, que ela também estava precisando de alguém. Então eu trabalhei lá um tempo de secretária e acho que foi só. O resto foi tudo dando aula, tocando e sempre com música. É uma doideira isso, né, cara? Porque é um mistério, né? Viver de música, sobreviver de música é uma ciência oculta, né? Acho que quase todo mundo é meio isso, assim, você não tem um grande momento, assim, você vai fazendo, tá mais ou menos dando certo, vamos indo e tal. Pô, Meu pai me incentivou muito, assim, a vida inteira, mas assim, o jeito dele de incentivar era com muita cobrança também, né? Assim, 35 anos de idade, voltando da quinta, sexta turnê na Europa com metal, meu pai olhando pra mim e falou assim... Fez outra tatuagem, meu. Olha, se precisar arrumar um emprego, como você vai fazer com essas tatuagens? Tipo, já morando sozinho há muito tempo, pagando minhas contas todas, não sei o que. Ele falou, pô, faz tatuagem, cara, não faz isso. Faz parte, né, do fluxo. Minha casa também foi, assim, novidade. Ninguém trabalhava com música, ninguém tinha trabalhado com música antes. E talvez... Nem eu sabia o que era trabalhar com música, nem as pessoas, né, as pessoas da minha família. Mas acho que ter o olhar carinhoso da minha mãe, mesmo que preocupado, né? Eu acho que minha mãe, de vez em quando, rolava umas preocupações, tipo, e aí, né? Ela respeitava muito meu espaço, meu caminho, sempre me deu um olhar muito carinhoso pro que eu queria fazer. Ela não ficava me pressionando, ela só dizia, olha... E aí, não tem como fazer mais aula, estamos sem grana, enfim, sempre colocando a real, mas de uma forma muito carinhosa, muito carinhosa. Eu agradeço muito, né, porque ela não viu, ela foi embora, esse ano vai fazer 10 anos que ela faleceu. Então, muitas das coisas que aconteceram, das mais, assim, dos marcos mais importantes pra mim, ela não viu de perto, pelo menos, né? Tá vendo de alguma maneira, mas de perto não viu. E algumas situações, por exemplo, são muito legais, assim. Ela gostava muito do Guilherme Arantes. Primeira vez que eu encontrei com o Guilherme na vida, eu precisei falar pra ele isso. A sua música faz parte da minha formação. Eu ouvi muito o primeiro disco dele, do Guilherme Arantes, que é um disco que tem o piano, assim, na capa. Sei. Ele, cabelo comprido e no meio da rua. O disco chama Guilherme Arantes, escrito de rosa, assim, em cima. Eu não conheço tão bem pra saber
qual música é de qual disco? Que música que tem nesse disco, você lembra? Nesse tem Meu Mundo e Nada Mais, tem A Cidade e a Neblina, que eu adoro essa música. Inclusive, hoje eu tava escutando. Sorocabana, que a minha mãe cantava muito pra gente. Ela botava as capas dos discos, ela dizia que quando eu era pequenininha, neném, ela botava as capas dos discos pra eu ficar olhando na sala, me cobria de almofada. E ia fazer as coisas pela casa. Quando ela voltava, eu tava ainda olhando a capa, mas já caidinha assim de lado. Mas ali ainda ouvindo o disco, né? Que ela botava os vinis pra eu ouvir e olhando a capa do disco. Até que eu comecei a estragar as capas dos discos e ela fez uma capa de disco especial pra mim. Ela falava que eu não gostava daquela capa daí. Porque foi uma capa que minha mãe fez e não a capa dos discos mesmo. Mas eu gostava de ficar escutando o disco com ela em casa. Minha mãe gostava muito de dançar. E quando eu conheci o Guilherme, poder falar isso pra ele, você fez parte da minha vida e eu queria muito te apresentar pra minha mãe, né? Porque minha mãe ia amar te conhecer. Então, coisas assim, eu queria muito ter podido viver com ela. E tem alguma coisa, assim, específica da música do Guilherme, assim, que te pega e tal? Porque uma coisa que eu acho muito curiosa, assim... Deixa você responder primeiro, que eu não quero induzir nada. Olha, da música do Guilherme é uma coisa muito massa, porque eu acho tão bonitos os caminhos melódicos que ele costura nas músicas e as harmonias. Ah, tá bom. Então eu não ia induzir, eu ia falar exatamente isso. Então, as harmonias, tem a música Um Dia um Adeus, pra mim, é uma música que eu amo, gravei no último disco com o Salomão, inclusive, mas tem uns momentos assim que vai pra uns caminhos que você fala, cara, como que ele pensou nisso, assim? E a música continua ali, não é como eu posso dizer, não é complicado porque tem que ser complicado. É o que é e não parece que é complexo ou não é complexo. E é curioso porque, assim, faz parte de um universo pop dos anos 80 ali, né? Faz parte de uma coisa radiofônica. Cara, eu tive uma passagem meteórica pela Unicamp. Eu fiquei 1 ano na Unicamp, em 99. E eu lembro que, tipo, Coisas do Brasil era uma música que todo mundo gostava de tocar ela, instrumental mesmo, assim, né? Era tema de todo mundo tocar e tal. E eu lembro uma coisa, assim, que me pegou muito. Quando a gente vai fazer estudo de percepção melódica, harmônica e tal, não sei o quê. Falou assim, olha, aqui, ó, por exemplo, o som da nona, né? Olha, a música começa com um acorde menor, com a melodia está na nona. Falei, caralho, nossa, que coisa louca. E é uma música pop, né? Assim, algo muito, entre aspas, assim, rebuscado, difícil e tal. Mas que ele, de algum jeito ele é muito natural, assim, né? Faz parecer tudo muito... assim... fluido, né? Exato, né? Flui bem. É muito legal isso, né? É meio coisa de pianista também, né? Talvez, assim, de ser tão ligado em coisa de harmônia e tal, mas... Sim. Engraçado, tem essa referência, assim, tipo, qual é o som da nona no acorde menor? Coisas do Brasil. Ah lá, que maravilha. Eu gosto muito os caminhos harmônicos e a melodia aqui, como você falou, né? Que vão sendo as melodias que ele vai desenhando pelas harmonias, assim. Outra paixão da minha mãe era o Milton Nascimento. Que eu também escutei pela primeira vez com ela, assim, que também faz isso, né? Assim, digo, a hora que você ouve, bom, aquele improviso dele no Clube da Esquina 2, né? Que é assim, no Clube da Esquina 2. Que é uma coisa que tá torta e não tá, você fica... O que tá acontecendo? Ele tocando ele com o violãozinho dele e cantando junto. E, meu Deus, que coisa mais preciosa, assim. São lugares que me remetem a coisas muito... a abraço, sabe? Músicas que eu ouço, compositores ou cantores que eu ouço e parece que eu tô recebendo um abraço. Você chegou a gravar alguma coisa deles? Gravei. Acho que do Guilherme eu gravei já umas 2 ou 3 coisas nos discos. Do Milton, ou algo que ele tem interpretado, acho que eu nunca gravei em disco, mas sempre em projeto, assim, coisas que eu tô fazendo, em shows, sempre tem alguma coisinha também. O Milton também, cara, é uma doideira, assim, né? Porque tem um mistério ali, tem um negócio ali, né? Ele é meio bruxão, assim, né?
E é louco, cara. Eu tive uma situação com o Milton Nascimento, assim, que foi um negócio meio... Foi tão surreal, assim, que eu fiquei até meio mal, assim, fiquei achando, assim, que eu não devia estar ali, sabe? Foi no aniversário de um dos afilhados dele, uma época que eu morava lá em Belo Horizonte, o Chechel, filho do Beto Guedes, aniversário dele lá e tal, e aí, tipo, tá todo mundo ali, não sei o que, chegou o padrinho do Chechel, falei, é o Milton Nascimento, tá. Aí você fica assim, fala assim, sabe, tipo, vai dando um nervoso assim, fala, mano, não quero, sabe, não quero ficar perto dele, cara, que saco, porra, Milton Nascimento. E aí uma hora ele falando assim, pô, eu sou padrinho, não sei o que, não trouxe nenhum presente, não sei o que. Aí o Xaxá falou assim, tá bom, padrinho, então canta uma música aqui comigo, a gente na cozinha, assim, de casa. Nossa. Aí o Xaxá puxou o riffzinho lá do Clube da Esquina 1. Tá. E aí o Milton começou a cantar. Noite chegou outra... E aí, assim, é um negócio meio maluco, assim, porque... Gente, eu vou falar isso com o maior respeito, carinho e admiração possível, assim. Parece quase um boneco de ventríloco, porque você fala assim... Essa voz tá saindo daí? Parece que a boca não mexe direito. Assim, não tem esforço nenhum pra fazer aquele negócio ali. Parece que não tá saindo da boca, sabe? Parece que tá saindo dos poros, assim, o negócio. Primeiro eu fiquei muito encantado, assim, depois eu falei assim, gente, será que eu mereço estar aqui? Será que eu pra eu ir embora? Porque, assim, é um negócio... É realmente, assim, um negócio... Tem uma mágica ali, tem um poder ali, um negócio muito absurdo, cara. Nossa, eu imagino. Eu nunca encontrei com ele e nunca fui num show dele também. Putz. E agora show, acho que... eu não fui muito, não. Eu vi o Tambores de Minas, que era um showzaço. E aí depois lá em BH eu fui num show que era mais um show assim... Aquela entre safra de disco, assim, show de sucessos. Tá. Que é... Cara, aliás, o Milton também, eu acho que ele tem uma coisa, assim, que é muito especial, é um negócio muito forte, ele cantando coisas dele, assim, e como é fácil ficar ruim qualquer outra pessoa cantando. É muito especial, né? É o que você falou, parece que não é só acertar a nota ou a extensão dele, é uma coisa que vem da alma, né? Você ouve e você fala, meu... tá acontecendo alguma outra coisa que eu não tô conseguindo palpar, não tô conseguindo ver, mas tá acontecendo aqui quando essa voz acontece, né? Tem um vídeo, né, do Chico Buarque vendo ele cantar. É essa cara que eu sinto que todo mundo fica, né? Quando vê o Milton, ele tá assim com uma... não sei. Eu nem imagino essa sensação de estar com ele numa sala que você teve, nossa, né? De estar com ele de Foi repente. a única vez que eu encontrei com ele ao vivo, assim, e tal, mas já falei, Não, é muito louco, cara. Eu acho muito, muito incrível essa qualidade do canto, assim, né? Você tem isso, né? De tipo... Do canto parecer que não é, assim, uma coisa, assim, que vira uma chave, sabe? De ter essa naturalidade de cantar e, assim, de parecer, né? Parecer que não faz esforço nenhum. Que a gente sabe que tem, né? Tem. Né? Mas que bom que soa assim, né? Que chega assim, porque no final das contas, que bom que você sente assim também. Porque é ruim quando parece que, né? Imagina... Parece que tá sofrendo pra fazer aquilo, ou, por mais complexo que seja, né? Eu gosto muito de cantar coisa rápida, gosto muito de cantar coisa com um monte de nota, mas é porque eu me divirto fazendo isso, né? E não... Eu tento deixar o mais natural possível, porque é uma coisa que eu gosto, e para que quem esteja assistindo não sinta que aquilo é um incômodo chegando. Ai, meu Deus, nossa, será que vai... né? Vai acertar, vai errar, coitada, respira. Então... Que chegue gostoso para as pessoas da mesma maneira como eu tenho, por exemplo, mais dificuldade de cantar coisa lenta do que coisa rápida, né? Eu fui entendendo isso no decorrer da vida. Eu falei, gente, como que eu faço? Teve um show que eu fui fazer uma vez que era relendo um disco da Elis 72. Aquele que ela tá na cadeira uma cadeira no jardim, assim. E eu falei, gente, que bom, né? Mas reler Elis é sempre um negócio difícil, porque as pessoas que vão assistir
Você não sabe se são fãs ou haters às vezes, porque... É uma linha tênue, né? É uma linha tênue que você fica preocupado em... Primeiro assim, é uma coisa esquisita, né? É muita responsabilidade e ao mesmo tempo as pessoas, a sensação que eu tinha antes de passar por essa experiência é assim, ou você tá tentando imitar, então você nunca vai chegar lá, porque parece que você tá tentando imitar, ou então você tá fazendo muito diferente, então é ruim também. Então nunca é suficiente. Sim. Eu tive que me despir desse troço pra poder fazer esse trabalho, porque eu admiro muito a Elise, ela é uma das minhas maiores influências. E esse disco era um dos mais densos da vida dela, né? Da vida, não sei, dos que eu... Na minha audição, dos mais densos. Sim. Ela estava em transição de vida ali. Ela estava, acho que, terminando também o relacionamento com o Boscoli, começando o relacionamento com o César. Transição de sonoridade mesmo, né? De disco, acho que sonoridades que ela buscava, testando coisas. Só que, ao mesmo tempo, como ela estava, ao meu ver, na densidade, no momento de vida... Por exemplo, Atrás da Porta desse disco, Mucuripe. Sim. Então, coisas que... Quando eu me vi, assim, falei, cara, eu vou ter que cantar essas músicas, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço pra visitar esse lugar? Porque eu, né, enfim, tive momentos muito complicados na vida, como todos nós. Só que eu falei, se eu for pra esse lugar, pra sentir essa dor aqui, eu não vou sair nunca mais de lá, né? Sim, porque eu não posso cantar isso do mesmo jeito que eu canto. Não é isso. E aí a minha professora na época, a Lê Calaf, uma dançarina maravilhosa, ela foi fazer preparação de corpo comigo. E ela foi fazer o contrário, ela foi tirar elemento. Ela foi tirar. Porque era também o contrário do caminho que eu vinha fazendo, que é bastante nota. É pouca nota, é pouco. Como é que você fica com você mesmo se você tirar todo o resto? E foi muito interessante porque ela falou pra mim, a Elis, pra mim, era uma grande sentidora de coisas na frente dos outros. E eu achei... Faz muito sentido. Eu achei essa frase tão rica, porque ela falou pra mim, você não vai tentar imitar o sentimento da Elis ou sentir uma dor parecida com a que ela sentiu, porque você vai fakear aquilo, você vai botar num lugar que não é teu. Sim. Então, qual é a dor mais dolorida que você, no seu corpo, na sua vivência, na sua vida, já sentiu? E sabe que você tá aqui hoje, já transcendeu aquela dor, por mais que tenha marcas. Você tá aqui hoje, você passou por aquela dor. Então, como que você revisita aquela dor que você sabe que vai passar, só que você sabendo que você já sentiu uma dor sua, que não é necessariamente aquela? Nossa, foi muito interessante. Aquilo mudou muito a minha forma de cantar coisa lenta também. Quando foi isso? É recente, 2022. Uau. O desconforto de visitar coisas mais lentas e que é muito trabalhoso, né? Porque tem a coisa da nota longa. Cara, como é que eu faço essa nota sem parecer que ela tá durando 52 dias? Como eu me conecto com isso sem me perder de mim, né? Um trabalho muito bonito, assim. Eu aprendi muita coisa. Tanto que terminei esses shows aí, foram 2 shows do mesmo disco, né? Eu cheguei em casa, eu chorei por 40 minutos seguidos. Eu lembro, assim. Acho que eu acessei tanta coisa ali e também uma sensação de ter conseguido ser fiel a quem eu sou, com muito respeito à Elise e a trajetória dela, né? Mas deixando a Elise me atravessar e eu poder colocar pra fora o que eu sinto a partir do canto dela, né? Naquele disco denso, enfim. Foi bem importante pra mim esse trabalho aí. Uau, muito bom. Pra quem tá no rádio ouvindo a gente, estamos aqui com Vanessa Moreno. Vanessa, e aí, pô, eu tô achando bem interessante, assim, é um panorama massa, e aí, como que de tudo isso você foi chegando nessa conclusão musical sua? Esse canto, essa coisa do... é meio vocal, meio instrumental. Como que foi chegando nesse caminho? Olha, foi muito experimentando, né? Eu sempre gostei muito de ouvir música não cantada, música instrumental. E sempre tive curiosidade de brincar com a minha voz do jeito que eu ouvia aquela bateria brincando. Isso ali com 15 anos, quando eu ouvi Barbatuques pela primeira vez, que é um grupo que eu gosto muito, né? De música corporal. Com esse grupo Cara Largar, que eu conheci no Projeto Guri. Mudou muito da minha visão sobre o que é o corpo, sobre viver a festa que é estar no corpo e deixar o corpo fazer som. E usar essa palavra mesmo, brincadeira.
né? Eu sempre fui muito autoexigente, assim, muito... até demais um pouco. Então eu tinha uma coisa de eu tenho que fazer aquilo igualzinho. Eu gostava muito de tentar imitar as pessoas, cantores, cantoras, cantando. Que eu achava que no rock tem muito isso, né? Eu venho do rock, então o solo tem que ser igualzinho o solo do fulano. Sim. Então acho que um pouco dessa concepção veio desse universo, que é da onde a música surgiu mesmo de forma mais forte, assim, dentro de mim, né? Para que eu quisesse deixar a veterinária de lado. Mas isso veio num lugar de tentar imitar e fazer aquele som com, entre aspas, perfeição e buscar cada vez mais brincar com aquilo. Depois é que eu entendi a palavra brincadeira dentro disso tudo, porque não faria sentido se a brincadeira não tivesse presente, não fosse uma coisa brincante mesmo, leve, né? Eu lembro que na faculdade, eu fiz faculdade de música, com 24 anos eu entrei, né? Fiz mais velha, assim, porque antes disso eu estudei na ULM, fiz o Projeto Guri. Legal. Estudava... Você fez faculdade? Aonde? No Souza Lima. Ah, legal. Eu entrei lá porque eu queria estudar improvisação. Eu tava na minha cabeça o que eu queria estudar e queria que fosse uma faculdade que tivesse uma aula mais prática também, para que eu pudesse brincar, né? Falando da brincadeira, mas que eu pudesse cantar mais. Eu já trabalhava muito com música, mas eu queria poder continuar praticando aquilo também lá, não só ficar no papel, outras... Eu queria que fosse uma coisa mais prática, enfim. E ali tinha uma aula de transcrição. Toda semana ou a cada 15 dias, não lembro, a gente tinha que levar uma transcrição de um solo, né, escrever o solo e imitar o solo daquele instrumentista, daquele instrumento. Era ruim, mas era bom, porque ali abriu também minha cabeça para muita coisa. Tinha que ser 2 minutos de um solo. E às vezes, 2 minutos, escrever 2 minutos de um solo dá, sei lá, Rapaz, 5 páginas. É nota, hein? É nota, e nem sempre... você pode pegar um solo curto, outro solo curto, e você vai e faz 2 solos. E ali foi muito legal, porque eu comecei a brincar ainda mais com isso. Como é que eu imito o som desse guitarrista? Como é que ele faz esse som no instrumento dele que eu posso brincar aqui no meu? Ali eu transcrevi várias coisas do Filó Machado, da Tânia Maria, que são cantores e instrumentistas, né? Cantora, pianista, cantor, violonista. Sei lá, peguei muita coisa de saxofonista também, clarinete, comecei a ver como que na minha voz eu posso diferenciar esse solo do sax e esse solo desse clarinete, sabe? Brincar com isso. E aí eu fui colocando isso cada vez mais na minha forma de cantar, que eu sinto que já tava. Eu só abri espaço para que isso viesse mais à tona, porque, voltando lá pro rock, o que me chamava a atenção no primeiro ponto eram os riffs, era baixo e bateria. Eu pouco ficava ligada nos solos de guitarra, por exemplo. Eu queria ouvir... Então eu ficava brincando já aqui de imitar os sons que eu ouvia. Isso tudo vinha para um viés mais rítmico, né? Aqui pra voz. Quando eu vi o Filó Machado fazendo isso pela primeira vez, eu falei, bicho, me encontrei. Tá o caminho, né? Nossa, foi muito precioso também. A Paty Escobar, que foi uma das minhas professoras de canto, me levou na casa do Filó. Eu tenho que te apresentar uma pessoa que eu acho que você vai gostar muito. E o Filó foi muito querido comigo também, e me deu umas aulas de violão, umas 2 aulas de violão. Toquei uns shows com ele, que foi muito legal também. E ali... aquilo foi tomando mais espaço. Depois tinha um duo de contrabaixo e voz com o Fi Maróstica, com quem eu tenho 2 discos. E como tinha a minha voz num lugar um pouco mais agudo e o contrabaixo no outro extremo, como que eu posso preencher esse espaço? Eu preciso preencher? Eu fico confortável com o silêncio? Como que eu faço a percussão? Nós 2 temos formas muito percussivas de tocar, né? Como que a gente faz essa percussão tá aqui mesmo sem e sem eu precisar mostrar ela o tempo todo? E então foi um momento de laboratório muito precioso, tanto para mim quanto para ele, porque me fez desenrolar ainda mais as questões rítmicas que eu já gostava de ir atrás na minha voz, e brincar com os graves, brincar de fazer contrabaixo, né, na voz, brincar de entender a casinha da música para além do que está destinado ao meu instrumento inicialmente a fazer, que é a melodia. Como que eu posso fazer como que é a voz
fazer a base e o contrabaixo fazer a melodia, né? Na época, isso em 2013, 14, 15, 16 ali. Então, acho que um dos maiores laboratórios foi esse duo pra mim. Mas muito legal. E tem essa coisa dos duos, né? Tem o duo com Salomão também, né? Tem piano e voz daí. Uhum. Como que é explorar essa coisa de duo? Porque, né, tá bem presente aí na sua obra. Sim. Eu gosto muito dessas formações menores, mais peladas, assim, sabe? Vou fazer um duo de clarinete e voz. Só pegando um gancho do que você falou. Você tá lidando bem com o silêncio, com a ausência de alguns elementos e tal? Tá de boa? Sim, levo pra terapia toda semana. E tem que ser, né? A música, ela não se separa da vida e vice-versa. Cara, né? O lance de trabalhar com música, assim, de ser artista, eu acho que é a gente ficar dando conta das nossas contradições o tempo inteiro, né? Total. Você falando aí, eu fui fazendo umas relações assim com várias coisas e tal, né? Você falando da coisa do canto da Elise, de como é cantar lento e tal. E é engraçado que, assim, eu sou muito apaixonado por coisas vazias, por coisas lentas, grooves lentos, e aí eu pego o saxofone. Eu falei, caramba, aí eu falei assim, outro disco, tudo rápido, de novo, como é que eu cheguei aqui? E assim, eu, como bom mineiro, sou muito apaixonado por harmonia, e só faço disco sem harmonia também. Então, assim, assunto pra terapia tem quando estiver fazendo disco, tem assunto pra terapia. Super! Inclusive, eu gosto de falar nos shows, né, que eu não canto nada que eu não precise ouvir. Se eu tô com muita vontade de cantar uma música, eu falo, não, essa música eu tenho que cantar, não sei, tá na minha cabeça. Eu vou cantando até eu entender o que ela tem que bater ali no meu tico e teco. Tem alguma coisa nela, nas nuances, que sejam melódicas, harmônicas, ou a letra em si, que eu preciso prestar atenção pra aprender. Eu canto no palco que é pra eu ouvir, sabe? E essa coisa dos silêncios que você falou é muito precioso, porque começa desde a sensação de inadequação de estar num elevador e não puxar um papo perguntando sobre o tempo ou qualquer coisa pra pessoa, se sentir... Eu tenho um pavor disso, então... cara. Eu tenho pavor. Se sentir confortável, né? Eu fico petrificado quando as pessoas puxam assunto comigo no elevador. Você não gosta. Não é que eu não gosto. Já sei que eu não posso encontrar com ele no elevador. Não, mas a gente se conhece, aí tudo bem. Mas assim, se eu tô no elevador e alguém fala assim, nossa, virou o tempo, né? Eu fico assim, ó, petrifica, se eu tivesse olhado pra Medusa. Sim. Eu não consigo. Nossa. Isso então, é delicado porque tem a sensação de preciso puxar papo, a sensação de tá tudo bem, não perguntar nada, e a pessoa... Um acha que o outro tá incomodado e ninguém tá incomodado, aí todo mundo fica incomodado com o pseudo-incômodo do outro, é um negócio esquisito. E no som, a mesma coisa, né? E no fim das contas, tá tudo começa, pra mim, né, nesse elemento que é a escuta. Se eu escutar o silêncio do outro, talvez eu não me sinta tão desconfortável. Se eu tiver numa gig, se eu tiver num som e eu não tiver pensando que eu tenho que fazer aquela nota porque eu estudei aquilo a semana inteira, então eu preciso fazer aquele solo maravilhoso, porque a hora que eu vou fazer o solo, o guitarrista vai mudar a harmonia, eu vou ficar, na minha hora de brilhar, o que é a hora de brilhar, né? Eu tô escutando o que tá acontecendo, é necessário fazer isso? E não tem a ver com muita ou pouca nota, porque às vezes o muita nota é o que eu quero dizer e é o que tá precisando ali no lugar. Sim. E às vezes, não, por exemplo, tem um trabalho que eu gosto muito que é do Wayne Shorter. O quarteto do Wayne Shorter, né? Com o Danilo Pérez, o Patitucci, o Brian Blade, que eu gosto muito do Brian Blade tocando também, e o Wayne Shorter. Eu fico embasbacada, assim, de ver o quanto ele fica confortável, ele faz um fim, o som é dele, né? Assim, ele em tese, né? Eu falo assim, exato. Ele é o artista, né? É isso, né? Ele é o artista. Tá, vamos ver. Pim,
3 minutos de silêncio, porque ele tá escutando que tá todo mundo conversando ali. Na minha concepção, né, quando eu escuto aquilo me dá uma sensação de que ele tá confortável com a escuta e que ele sabe. Ele pode fazer 300 coisas se ele quiser, mas a coisa tá acontecendo. Então, o que é o meu comentário aqui? Se eu quiser perguntar se tá chovendo, eu vou perguntar, porque é necessário, talvez seja importante alguém pegar um guarda-chuva, né? Outra pessoa que eu gosto muito que faz isso, assim, ao meu ver, é uma das minhas maiores inspirações também, que é a Rosa Passos. A Rosa Passos, cara, ela tem uma coisa preciosa que é, no palco, tanto que meu TCC foi sobre Rosa Passos, né? É uma frase que ela fala que eu gosto muito, que é: nós no palco somos um. E eu, quando a assisto cantar, eu sinto isso. Ela faz questão de colocar a atenção para cada pessoa. E não porque ela, olha, ela não tem que fazer nada para que a gente que está de espectador preste atenção no que está acontecendo. Ela só não fica preocupada em fechar aquela janela que está entre o público e o palco, ou então eu sou o elemento principal. Eu não vejo isso quando eu assisto. A coisa toda está acontecendo porque está acontecendo. E ela interage com o piano. Claro, a concepção que ela escolheu também ali, mais jazzística e tudo mais, permite isso. Mas quando eu assisto, eu sinto uma generosidade acontecendo, um diálogo em que eu falo, agora eu escuto, agora eu tô aqui apoiando, o piano tá no primeiro plano, a bateria agora tá falando, e eu vou interagir com a bateria. Então quem tá assistindo, a minha sensação quando eu estou assistindo é que tudo que tá acontecendo ali tem uma importância tão grande, por isso que você vê todo mundo, você presta atenção em todo mundo, inclusive nela, isso não a diminui, que às vezes tem uma sensação aí que, eu vou então me retirar, eu tenho que diminuir para que o outro apareça. Isso não só no palco, na vida, né? Não preciso deixar de ser quem eu sou para que o outro apareça. Eu posso cultivar quem eu sou para inclusive enaltecer a presença do outro no mundo, na minha vida, e o outro é a mesma coisa, né? Vale para relações, vale para palco, vale para tudo. E ela me traz muito disso também, então eu gosto de vê-la, que tem essa sensação de instrumentista, cantora, e você não sabe o que é o que tá acontecendo, e nem precisa saber, porque a coisa tá acontecendo, e a escuta tá ali. Não, demais, ela é incrível. Eu peguei uns shows dela na época que o Vinícius Dorim tava tocando com ela. Maravilhoso. Pô, Vinícius saudades eternas dele, assim, um cara demais, assim, ele é um cara que destravou muita coisa pra mim, de trocar ideia, de eu falar com ele, ele chegar lá em Belo Horizonte lá e eu querer fazer aula, ele falou assim, que fazer aula, vamos dar um rolê aí, vamos passear, ficar trocando ideia e tal, e destravou muita coisa. Aí sempre que tinha alguma coisa assim, vai tocar com a Rosa Passos, dava um jeito de ir nos shows e tal. Acho incrível, mas o lance dos duos que eu acho que é legal, e aí na contramão do rock, eu tenho essa falha de cara, eu tenho essa lacuna, assim, cara. Eu, adolescente, eu tava estudando já, eu perdi o timing de gostar de rock, assim, eu não ouvia rock. Aí fui ouvir depois de velho, aí não pegou. Não bateu muito. Mas tem uma coisa, assim, dessas formações menores, né? De tudo ganhar uma dimensão muito grande, né? Então, qualquer coisa ali, qualquer movimento vira arranjo, né? Se você mexer o braço e a camiseta fizer som, vira arranjo, né? Eu acho muito... Isso é coisa de nerd, né? De músico nerd, né? Que ficava ouvindo o disco de saxofonista no fone, assim, pra ver se eu ouvia o barulhinho da chave. Né? É bem coisa de nerd, assim, mas eu gosto muito disso, assim. E eu acho que tem uma... Cara, eu acho que tem uma coisa, assim... Nossa, acabou de passar um negócio nada a ver na cabeça, mas eu acho que tem essa coisa, assim, da relação... Esse encontro monogâmico, assim, né? Que você e outra pessoa, assim, né? De você conseguir acessar coisas que... isso, num grupo muito grande,
em 5 pessoas, não dá para cada um, você não consegue atingir, acessar todas essas minúcias, né? Todos esses detalhezinhos, assim. Essas formações menores, assim, eu acho que elas privilegiam muito isso, assim, né? Esses barulhinhos, essas idiosincrasias de cada um, assim, né? Super, a intimidade, né? É. Porque pra você tocar em duo, enfim, minha terapeuta já falaria, você não, você tá falando de você. Então, pra eu tocar em duo, entendo que pra muitas pessoas pode ser a mesma sensação, mas pra tocar em duo você tem que escutar. Pra você escutar, você precisa estar disposto. Porque não adianta eu só querer falar. Sim. Não vai acontecer nada, né? Vai virar um monólogo. Então eu quero conhecer mais sobre aquela pessoa. Pra eu poder tocar, é assim que eu sinto. Pra eu poder tocar com aquela pessoa, eu preciso entender um pouco da vida dela. Como ela é na vida, né? Como ela é no mundo, como ela vê o mundo, de onde ela vem. Quem que é a mãe dela? Quem que é o pai? Não preciso perguntar isso, mas isso vem na música e se eu estiver disposta a escutar, o som ele ganha esse tamanho, porque se o meu som já conecta com o som dessa pessoa, esse trabalho pode virar 3 vezes maior, porque a conexão ela vai para além das notas que a gente está trocando, ou da música que a gente gosta, ou aí vai para a comida que a gente comeu. Com o Salomão, por exemplo, tem situações em que eu estou muito cansada, ele também está muito cansado. Ambos fazemos muitas coisas, moramos perto, mas a gente pouco se encontra. Aí tem show, vamos dar uma passadinha nas coisas? Vamos. Teve uma vez, eu lembro que foi muito engraçado. Enfim, várias das vezes eu vou encontrar com ele, a gente, vamos encontrar pra tocar? Vamos. A gente toma café 40 minutos e ensaia 15. E teve uma vez que eu fui na casa dele, ele tinha acabado de comprar, ele tava tudo contente. Aquele negócio de como é que limpa o chão sozinho? O robozinho, aspirador? Isso, um aspirador. Aí cheguei na casa dele, ele comprou o tal do robozinho, ele, Vanessaino, ele chama de Vanessaino, ou Vanessaine. Vanessaine, comprei esse bichinho aqui, ó. Eu falei, é mesmo? O que ele faz? Não, peraí pra você ver. Eu cansado, ele cansado. Ele, peraí, começou o show do robozinho. Ele apertou o botão, a gente ficou assistindo uns 25 minutos o robozinho. Eu nunca tinha visto. O Salomão... É mó onda, meu. Ele limpa sozinho, eu vendo ali, ó. Ele, não, fica vendo agora, ó. Ele vai desviar ali do negócio. Aí eu, nossa, a gente assistindo. Aí passamos 2 músicas. Só que, e fomos embora. Só que aquilo, claro, não acontece magia do nada, né? A gente já ensaiou muito tempo, cada um faz a sua parte e tudo mais. Mas às vezes o que precisava naquele dia, pra que a gente tocasse bem. Mas é isso, cara. Esse lance que eu falei do Vinícius, eu acho que é muito isso, assim. Sei lá, por exemplo, o Metá, que as pessoas veem a gente no palco e vê assim, falam assim, mano, os caras têm um lance ali, tem uma sinergia ali, tem um entrosamento ali e tal, que a gente não ensaia nada. A gente ensaiou assim uma vez pra poder aprender as músicas, sabe? Fizemos muita coisa, assim, muito arranjo na passagem de som e tal. Mas o lance, assim, é sentar, tomar café e ficar conversando, entendendo o que o outro acha da vida, da música, de tudo isso. Isso é muito mais profundo do que a gente ficar debatendo ali, falar assim, então, aquele acorde ali, você não acha que se você inverter aqui, e se o baixo, você colocar o baixo, não vai mudar nada, cara, não vai mudar nada na música, né? No resultado final, não é isso que vai fazer diferença, né? Mas essa coisa porque é muito sobre isso, assim, é muito sobre você abrir seu coração, você conseguir se desarmar, você conseguir ter a confiança na pessoa, da pessoa poder virar pra você e falar assim, legal, ficou uma bosta, vamos... e tá tudo bem, né? Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa de papo reto, a gente precisa... Às vezes a gente precisa levar porrada, às vezes a gente precisa dar porrada, às vezes a gente precisa dar um abraço, a gente precisa receber um abraço também. E saber perceber essas coisas, assim, eu acho que é o mais importante de tudo, né? É onde a gente vai criando essas conexões mais profundas mesmo na música, assim, né? Eu acho que, assim, tem um lance técnico, e isso é até uma curiosidade que eu tenho, assim, que eu queria te perguntar.
Você tem uma rotina de estudo? Você deve ter. Porque a voz é um instrumento cruel, né? Sim, super. Cruel a ponto de coisas assim não tão óbvias, né? Sei lá, você come um negócio que te faz mal, dá um refluxo, já danou a voz. Ou cria um muco, come um negócio que faz mal, aí a sinusite cria um muco que inflama. Você fala, meu Deus, e aí não consigo cantar, né? Quer dizer, não dá pra trocar a corda. Dependendo... Mas só pra voltar, né? Porque assim, a gente tem um tempo de preparação, tem uma coisa, né, que é muito cerebral, super, né? É muito criterioso, né? A gente se avalia muito, isso daqui, como é que isso daqui tá soando, essa nota que eu não consigo atingir, pô, toda vez que eu dou esse salto aqui, putz, ele fica meio desafinado e tal, tem esse momento também. Super. Mas fazer música, eu acho que é muito sobre outra coisa, né? Total. Acho que tem um tempo de tudo, né? E entender como é que a gente aprende também. Aprender como a gente aprende é importante para saber como que é o melhor jeito de você estudar uma coisa que faz sentido para você, né? Talvez a forma como aquela pessoa fale que é importante estudar não caiba para você. Eu aprendi que eu aprendo muito pelo corpo, né? Eu preciso do movimento junto para o meu cérebro entender aquela nota. Então eu tinha uma rotina de estudos que às vezes eu demorei, pra você ter ideia, 3 anos, sei lá. Uns 2 anos, sei lá, pra entender, pra minha cabeça entender o que era uma escala maior. Pra aquilo girar num lugar, sabe? Pra aquilo girar num lugar que eu fosse fazer a prova de teoria na escolinha que eu fazia. E eu não ficasse tipo, meu Deus do céu, por que eu não consigo? Esses 3 sustenidos aqui, meu Deus, é o quê? A minha cabeça ficava assim, e todo mundo terminando rápido a prova. Tipo, nossa, eu sou burrona, sabe? A sensação de que eu era inadequada, que eu não conseguia aprender, mas a minha cabeça aprendia de um outro jeito. Mas esse negócio é engraçado, e eu falo pros alunos, assim, né? Falo assim, ó, especialmente o pessoal de sopro, nota longa, arpejo e terapia. É o tripé, a base do ensino de música. E esse negócio é muito louco, né? Que é essa coisa da teoria. Você leva muito tempo pra poder entender isso de fato, absorver isso de fato. E aí depois, a hora que você aprende, parece que você sabe desde sempre e você não sabe explicar. Como que veio parar na minha cabeça. Mas como assim você não sabe? É óbvio. Exatamente. Eu acho que você falou da rotina, né? Eu sou mãe, faz 8 anos que minha filha nasceu. Desde que ela nasceu, minha rotina de estudos ficou mais bagunçada. Assim, eu não consigo ter a mesma disciplina que eu tinha mais nova. Mas eu estudo para cada trabalho. Então, o que aquele trabalho precisa de mim é aquilo, aí eu paro para estudar aquilo. E faço exercícios em horas estranhas. Por exemplo, tô tomando banho, eu faço exercício de alongamento da língua, não sei o que, não faço exercícios mais tão minuciosos, não consigo ter tempo para isso, a não ser que, olha, esse trabalho vai exigir isso, eu vou precisar parar agora e fazer isso. Mas durante os meus dias, eu aprendi que o meu corpo aprende muitas coisas, então eu tento deixar isso de uma forma brincante também. Claro, hoje em dia, depois de ter passado por outros períodos mais intensos de estudo de outras formas. Mas eu tô, sei lá, lavando louça ou fazendo alguma coisa, eu boto uma música e vou brincando escutar o baixo e canto baixo. Olha, deixo o meu corpo se divertir no comum com aquilo, sem pensar, nossa, peraí, agora eu preciso fazer. Vou tentando deixar aquilo parte do meu dia, de forma leve, sabe? E às vezes eu tô cansada, eu não quero fazer nada disso mesmo, só quero botar uma música e dançar e não ficar pensando em nada, né? Mas rotina de pai e mãe também, né? Exercício de respiração eu faço passando café, porque esse tempo mesmo de estudar, assim, esquece, né? Isso daí... estude enquanto você é jovem, porque depois a vida atropela a gente, é uma doideira. E aí, como tá agora... a vida de projetos, desejos, como que tá? Olha, eu sou meio formiguinha, assim, eu tenho vontade de fazer muita coisa diferente e não sei se eu tenho tempo hábil na vida pra isso. Acho que todos nós, né, uma forma de querer botar pra fora as ideias malucas que eu tenho aqui na minha cabeça. Não é sempre que eu tenho essas ideias também, no sentido, sei lá, é importante falar também que senão, nossa, ela tem ideias o tempo todo, ela faz, a gente é ser humano, né? Então tem hora que eu falo, gente, acho que eu não me sinto criativa, acho que eu não vou conseguir fazer mais nada diferente do que eu faço. Tem hora que dá uma estafa
E tem horas que vem esses lapsos de, meu Deus, que delícia, deixa eu brincar, deixa eu criar. Então eu sinto que eu ando passeando muito por esses dois extremos. Mas de projetos, lancei um disco novo com Salomão Soares, né? Esse trabalho em duo com ele, chama Outros Ventos. Tô planejando gravar meu próximo disco solo, que eu não sei se provavelmente vai acontecer esse ano. E gravei um disco que ainda não foi lançado, vai sair esse ano também, que é Vanessa Moreno Visita Djavan. Uau. Que é um show que eu venho fazendo com o Tarcísio Santos, que é um guitarrista baiano, e o Felipe Roseno, percussão. A gente mistura a guitarra com percussão, elementos eletrônicos. Então é meio rock, meio jazz, meio música brasileira. Um pouco de cada doideira que tem dentro das nossas cabeças, né? No caso é um trio. O Tarcísio faz com oitavador, então o baixo tá ali também. Vai sair o disco desse trabalho, o Fimarostica produziu esse trabalho. E tô aí, assim, sendo surpreendida também pelas minha cabeça, né? Que traz, às vezes, vontades novas a cada semana. E por situações que chegam, olha, Van, tem esse projeto aqui, e aí... Mas você tem uma coisa de focar, assim, nos projetos, assim, de, tipo, você como compositora também. Vai saindo coisa assim, aí, essa música aqui é de 94 que eu fiz, né? Ou é uma coisa focada assim, eu quero fazer um negócio desse jeito, senta, vai fazendo as coisas mais funcionais, assim. Não, eu demorei muito tempo pra entender que eu podia falar que eu era compositora. Que eu achava que, eu faço um negocinho ali, mas sim, o Chico Buarque é que compõe, né? Então, acho que tem a coisa de ver... Eu não fui instigada a olhar com respeito e carinho outras mulheres fazedoras de música. Tem a cultura da canção, das cantoras, né? Que a gente já era mais comum a gente poder ver e admirar. Mas mesmo assim, quando eu vi outras mulheres instrumentistas ou compositoras, às vezes sentia formas meio pejorativas de falar sobre aquelas figuras. E aí eu aprendi que talvez, poxa, elas são olhadas dessa forma, né? Não era consciente isso, mas entendi que o meu corpo foi entendendo isso. Sim. Se elas, que eu acho foda, estão sendo vistas assim, quem dirá se eu falar que eu componho algo ou que eu toco violão? Então eu não sou violonista, não sou cantora, não sou compositora. Eu fui tirando de mim esse espaço, esse poder. À medida em que eu comecei a aprender a olhar com carinho, parece óbvio, mas não é, aprender a olhar com carinho, respeito e admiração outras mulheres fazedoras de música, eu comecei a me autorizar mais. E aí as composições começaram a fluir mais também, porque eu sinto que eu preciso estar em algum dos extremos para compor, ou muito feliz ou muito na lama. Agora que eu tô aprendendo a compor, passeando por esses dois espaços, assim. E eu não componho para alguma coisa, aquilo vem, normalmente sem letra, eu faço a música, e pessoas parceiras colocam letra. Se vem a letra junto, aí eu deixo, né? Embora eu seja mais chata comigo mesma, achando que eu não vou... Não, essa letra não tá boa, tá muito besta, tá muito... Cara, eu também aprendi isso. Do mesmo jeito que eu entendo quando aquela pessoa fala aquela mesma coisa que aquela outra pessoa já falou, outras pessoas podem se identificar com uma forma minha de dizer alguma coisa né? É sobre isso, né? Tem o quê? Tem 7 assuntos, né, no mundo inteiro, né? não tem muito mais do que isso, assim. Eu acho que justamente é isso, né? É a visão que cada um tem do tempo, do mundo, né? Enfim, de como a gente observa a vida, né? Eu vou dar o serviço aqui que hoje, dia 13 de março, tem Casa Natura. Que show é esse hoje? Esse que eu acabei de falar, Vanessa Moreno Visita Djavan, que é com os meus parceiros Felipe Roseno e Tarcísio Santos. Um abraço pro Roseninho, saudade, Roseninho. Depois, dia 16, em Porto Alegre, no 373. Lá faço voz e violão, sozinha. E depois, em abril, aqui na nossa casinha, Sim. Na Casa de Francisca, dia 21 e 28 de abril. Exatamente. Que show é esse? Esse ainda tô vendo qual vai ser, porque provavelmente sozinha ou com o Salomão, tô dependendo de uma respostinha da agenda dele, para entendermos se vai ser eu comigo mesma ou nós dois juntos. Pô, demais, querida. Sucesso. Obrigado por você ter vindo aqui. Valeu o papo. Eu que agradeço. Delícia essa conversa toda. Valeu demais.
É isso aí, encerrando o episódio número 104, que contou com a presença ilustríssima de Vanessa Moreno. Lembrando que cada episódio gera uma playlist, você encontra o link dela na descrição do episódio, no seu player de streaming preferido, e tá lá os artistas, as músicas que foram citados aqui no Sabe Som. Sabe Som que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, captação de imagem da Marina Ortega e do Otávio Gabriel. A técnica de áudio e sonorização é do Nelson Calura e do Adilson Oliveira. A identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil, de fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury. A coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau. E a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bom som.